Presentes os conselheiros Artagão de Matos Leão, José Durval Matos do Amaral, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Valadares Fonseca e o procurador do Ministério Público junto a esse tribunal designado para esta sessão, Dr. Eliseu de Moraes Correia, declaro aberta no horário regimental a 26ª sessão ordinária desta primeira Câmara. Submeto a apreciação do colegiado o ata número 25 da sessão ordinária do dia 21 de julho de 2015. Aprovada. Concedo aos membros do colegiado a oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2º do artigo 436 do Regimento Interno e para a inclusão em pauta dos processos de que trata o parágrafo 4º do artigo 429 do mesmo regimento. Com a palavra, o conselheiro Durval Amaral. Comunico que deferi a prorrogação de sobrestamento da aposentadoria número 65395413 na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, de CAP, e também para devolver ao conselheiro Artagão de Matos Leão o processo número 14.20.38.13. Conselheiro Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Obrigado, senhor presidente. Para anunciar que deferiu o sobrestamento da análise dos seguintes processos: 549.618.13, 400.711.13, 123.932.14, 555.693.13 e 650.479.14. Feitas as anotações, eu também comunico sobrestamento na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal dos seguintes atos de inativação: 20.50.80.13, 25.36.62.13, 35.38.45.13, 38.11.05.13, 13.996.14 e do processo de revisão de proventos 77.55.53.13. Deixo a palavra livre, não havendo quem dela queira fazer uso, concedo a palavra ao conselheiro Artagão de Matos Leão para o relato de sua pauta. Senhor presidente, demais integrantes do plenário, eu tenho prestação de contas de transferência, protocolos 61.694.13 do Fundo Municipal para a Infância e Adolescência, 116.495.13, município de São Jorge do Patrocínio, 127.195.13, Secretaria de Estado da Educação, 147.862.13, Secretaria de Estado da Educação, 339.320.13, município de Ivaiporã, 293.88.14, município de Irati, todos, senhor presidente, pela regularidade, com recomendações em face da necessidade de readequação de procedimentos. Em discussão, votação, aprovado. Certidão liberatória 31.71.10.15, município de Rio Branco do Sul, pedido por intermédio do seu prefeito César Gibran Johnson, em razão da impossibilidade de recebê-la via eletrônica. Submetidos os autos em trâmite convencional, em sua manifestação, o doutor Ministério Público, através do parecer 89.87.15, alerta quanto à existência de dois procedimentos idênticos protocolados pelo município de Rio Branco do Sul, ambos no dia 14/4/15, sendo este autuado às 16h15:36 e o outro às 16h09:02. Nós entendemos a veracidade das informações do Ministério Público, verifica-se a duplicidade de autuação dos procedimentos, possuindo partes idênticas, períodos iguais, mesma razão do pedir e mesmo pedido. No processo anterior, houve o julgamento pela primeira Câmara pelo indeferimento do pedido, haja vista a falta de cumprimento das agendas de obrigação.
Neste caso, senhor presidente, como já foi julgado o processo anterior, nós adotamos o posicionamento do Ministério Público e propomos o encerramento dos presentes autos, de acordo com o artigo 398, caput, parágrafo 3º do regimento. Em discussão, votação, aprovado. Prestação de contas anual 224.410.14, Câmara Municipal de São Tomé, exercício de 2013, encaminhados por seu presidente Milton Muniz Neto. A Diretoria de Contas Municipais opina pela regularidade com ressalvas, em face da função de assessoria jurídica realizada de forma contrária ao pré-julgado número 6. Destacando que foram sanados todos os apontamentos em sede de contraditório. O Ministério Público, no parecer 506815, propugna pela aprovação das contas com ressalvas em consonância com a orientação técnica. E esta é a proposta do relator, senhor presidente. Em discussão, votação, aprovado. 242.036.14, Câmara Municipal de Guamiranga, exercício de 2013, encaminhados por seu presidente Luiz Antônio Panco. A Diretoria de Contas Municipais opina pela regularidade, o Ministério Público também, e a nossa proposta de voto também é pela regularidade das contas do Poder Legislativo de Guamiranga, exercício de 2013, responsabilidade do senhor Luiz Antônio Panco. Em discussão, votação, aprovado. 260.778, Câmara Municipal de Pitanga, exercício de 2013, encaminhadas pelo seu presidente, senhor Orlando Valec. A Diretoria de Contas Municipais, instrução 15.5215, opina pela regularidade das contas, da mesma forma o Ministério Público, no parecer 47.2715. A nossa proposta é pela regularidade da prestação de contas do Poder Legislativo do município de Pitanga, relativos ao exercício financeiro de 2013, de responsabilidade do senhor Orlando Valec. Em discussão, votação, aprovado. 264.765.14, Câmara Municipal de Bandeirantes, exercício 2013, encaminhadas pela sua presidente, senhora Sônia Regina Zamboni. A Diretoria de Contas Municipais opina pela irregularidade, o Ministério Público propugna pela aprovação, entendendo que acerca do item questionado, o Poder Legislativo vem demonstrando a adoção de providências para a sua adequação às disposições contidas no pré-julgado 6. Isso se refere à contratação de assessor jurídico. Nós, senhor presidente, de acordo com o posicionamento que temos adotado, quando notamos os esforços para a regularização deste item, propomos, de acordo com o Ministério Público, a regularidade das contas com ressalvas do Poder Legislativo de Bandeirantes, exercício financeiro de 2013, de responsabilidade da senhora Sônia Regina Zamboni. Em discussão, votação, aprovado. 271.669.14, Câmara Municipal de Figueira, exercício de 2013, caminhado pelo seu presidente Isaac Alves do Nascimento. A Diretoria de Contas Municipais
Instrução 1615/15, opina pela regularidade. Da mesma forma, o Ministério Público, em parecer 5098/15. A nossa proposta, que esta Corte julgue pela regularidade das contas do Poder Legislativo do município de Figueira, relativas ao exercício de 2013, de responsabilidade do senhor Isaac Alves do Nascimento. Em discussão, votação, aprovado. 29.21.06.14, a Secretaria Municipal de Educação de Arapongas, exercício de 2013, caminhadas pela Secretária Municipal Elizabeth Umay de Toledo. A Diretoria de Contas Municipais opina pela regularidade, o Ministério Público também, e a nossa proposta de voto, que se julgue pela regularidade as contas prestadas pela Secretaria de Educação e Esportes de Arapongas, exercício de 2013, de responsabilidade da senhora Elizabeth Umay de Toledo. Em discussão a proposta, votação, aprovado. Senhor presidente, agradeço. Eram os votos que tinha a relatar. Esta presidência que agradece a participação de Vossa Excelência e passa a palavra ao conselheiro Durval Amaral para o relato de sua pauta. Senhor presidente, senhor procurador, senhor conselheiro substituto, essa é a minha pauta pelo processo 27.37.67.13. Trata-se de tomada de contas ordinária instaurada em face da não apresentação da prestação de contas pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná em Cascavel, exercício 2005. Determinada a citação do responsável no período de 1º de janeiro de 2005 a 7 de maio de 2005, a entidade anexou os documentos, aos autos documentos, as peças 50 e 60. Analisada a documentação, a Diretoria de Contas Municipais opinou pela regularidade das contas, com aplicação de multa ao gestor por deixar de prestar contas anuais no prazo fixado em lei. O Parquê de Contas, em sua congruência ao opinativo técnico, manifestou-se pela regularidade das contas, sem prejuízo da aplicação da multa. Consoante relatado, o Consórcio Intermunicipal apresentou a prestação de contas em análise técnica. A Diretoria de Contas Municipais entendeu pela regularidade das mesmas. Assim, acolho a manifestação da Diretoria de Contas Municipais e o parecer do órgão ministerial e voto pela regularidade das contas com a aplicação da multa sugerida. Em discussão, votação, aprovado. Os processos 65.79.21.12, 73.51.16.12, 74.48.67.12, 85.57.23.12, 10.20.44.13, 10.60.58.13, 10.64.57.13, 10.73.99.13, tratam de prestação de contas de transferência voluntária, nos quais as impropriedades detectadas têm sido consideradas de natureza formal, ante o período de adaptação ao CIT. Do exposto nos termos dos precedentes dessa Casa, voto pela regularidade com recomendação em todos os expedientes mencionados. Em discussão, votação, aprovado. Processo 10.7615/13, trata-se de transferência voluntária celebrada no município de São João do Ivaí e a Secretaria de Estado de Educação, tendo por objeto o auxílio financeiro para transporte escolar de alunos da rede estadual. A Diretoria de Análise e Transferência opinou pela regularidade com ressalva das contas em razão do atraso no início da execução da transferência, com recomendação para que os jurisdicionados regularizem as demais inconformidades detectadas, a fim de que não incorram em reincidência. O Ministério Público divergiu do opinativo da unidade técnica e entendeu pela irregularidade das contas com aplicação de multa ao responsável. Voto. O órgão ministerial apontou a ausência de várias certidões do tomador no momento da celebração e execução da transferência, que motivaram o seu opinativo pela irregularidade das contas. Dentre as certidões consignadas pelo parquê, e que não restaram descritas na instrução da DAT,
estão a certidão liberatória do Tribunal de Contas e a de débitos tributários e de dívida ativa estadual. Com efeito, diante dos mesmos critérios já mencionados pela DAT, a jurisprudência dessa Corte tem decidido pela regularidade das contas, expedindo-se ressalva ou recomendação a depender do caso. Deste modo, voto 1. Pela regularidade das presentes contas, com ressalva e determinação em razão da ausência da certidão liberatória do Tribunal de Contas na formalização e execução da transferência, bem assim em razão do atraso no início da execução da transferência após o repasse. 2. Para que seja expedida recomendação aos jurisdicionados nos termos sugeridos pela DAT. Em discussão, votação, aprovado. Processo 1180-0313. Trata-se de prestação de contas e transferência voluntária, celebrada entre a Secretaria de Estado da Educação e a APAI de Arapongas, com impropriedades formais em decorrência da adaptação ao CIT. Do exposto, acompanho a instrução e o parecer ministerial e voto pela regularidade com recomendação. Em discussão, votação, aprovado. Processo 12440413, trata-se de transferência voluntária entre a Secretaria de Estado da Educação e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Alvorada do Sul, tendo por objeto o repasse de recursos para oferta de educação básica na modalidade Educação Especial. A DAT concluiu pela regularidade das contas com ressalva quanto ao item relativo às despesas em valores maiores do que os previstos no plano de aplicação e recomendou aos responsáveis para que procedam à readequação dos procedimentos utilizados às exigências trazidas pela Resolução 28 de 2011 e pela Instrução Normativa 61 de 2011. O Ministério Público verificou a ausência de certidões, dentre elas a certidão liberatória do Tribunal de Contas, concluindo pela irregularidade das contas. O voto, em relação à certidão liberatória do Tribunal, adota o entendimento que vem sendo tomado por essa primeira Câmara pela ressalva e determinação. Da mesma forma, acompanha a unidade técnica no que tange a ressalva quanto às despesas em valores maiores do que os previstos no plano de aplicação, bem como quanto às recomendações sugeridas. Do exposto, voto pela regularidade com ressalva, determinação e recomendação. Em discussão, votação, aprovado. Os processos 13.1770/13, 24.88.47.13, 25.66.37.13, 50.158.14, 50.433.14, 50.44.84.14, 17.67.18.14, igualmente, tratam de prestação de contas e transferência voluntária, nos quais as impropriedades detectadas têm sido consideradas de natureza formal ante o período de adaptação ao CIT. Do exposto, nos termos dos precedentes dessa Casa, voto pela regularidade com recomendação em todos os expedientes mencionados. Em discussão, votação, aprovado. Processo 36.58.80.14, verso o presente expediente sobre a prestação de contas e transferência voluntária, celebrada entre a Fundação Araucária e a Universidade Estadual de Ponta Grossa, tendo por objeto o Programa de Bolsas de Produtividade em Pesquisa. A Diretoria de Análise e Transferências opinou pela regularidade das contas com expedição de recomendação em razão do atraso da concedente no envio de informações bimestrais, ausência de certidões nos repasses e aditivo publicado fora do prazo. O Ministério Público sugeriu a regularidade das contas com ressalvas e recomendação. O voto, seguindo precedentes de minha relatoria, nesse caso, acompanho o órgão ministerial pela regularidade das contas com ressalva, em função da publicação do aditivo do convênio fora do prazo, além das recomendações sugeridas pela unidade técnica. Em discussão, votação, aprovado. Nos processos de transferências 37.83.96.14, 38.24.07.14, 64.55.56.14, também relativos ao período de adaptação ao CIT, os pareceres são uníssonos pela regularidade com recomendação, sendo nesse sentido o voto do relator pela regularidade com recomendação nos três expedientes. Em discussão, votação, aprovado.
Processo 44.53.28.14, encerra os presentes autos, ato de aposentadoria voluntária, concedida à senhora Janete Jane Marques Wesel, pelo município de Araucária. A DICAP conclui pela legalidade e registro do ato de aposentadoria, com recomendação ao município para que altere o dispositivo legal no qual a gratificação especial foi transformada no adicional de enquadramento, para efeito de excluir a possibilidade de incorporação de gratificação transitória à remuneração. Por sua vez, o Ministério Público de Contas não se opôs ao julgamento pela legalidade e registro do ato de inativação. Diante do preenchimento dos requisitos legais para a concessão da aposentadoria, voto, acompanhando os opinativos uniformes da Diretoria de Contas, de atos de pessoal e do Ministério Público, pela legalidade e consequente registro do ato de concessão com recomendação à municipalidade para que proceda à alteração legislativa, excluindo a possibilidade de incorporação de gratificações transitórias à remuneração. Em discussão, votação, aprovado. Processo 87.14.63.13, encerra os presentes autos processos de revisão de proventos do aposentado Geraldo Lopes dos Santos, com fundamento na emenda constitucional 70 de 12. A Diretoria de Controles de Atos de Pessoal conclui pela legalidade e registro do ato de revisão de proventos. O Ministério Público opinou pela negativa de registro, pois entendeu que as disposições da emenda constitucional 70/12 não se aplicam ao caso em tela, considerando que se trata de inativação concedida anteriormente a 1º de janeiro de 2004. Aduz que a aposentadoria foi concedida no ano de 2002 e já teve por base de cálculo a remuneração do cargo efetivo do servidor, não sendo devida a revisão efetuada em 2013. A entidade foi regularmente cientificada e manifestou-se juntando a portaria de revogação do ato de revisão do servidor, solicitando ao final a desistência do processo com a sua extinção sem julgamento do mérito. Retornando o feito à DICAP para nova análise, diante da portaria que revogou o ato administrativo que concedia a revisão dos proventos, opinou pelo encerramento do processo sem resolução do mérito e consequente arquivamento. O Parquê de Contas corroborou o opinativo técnico pelo encerramento dos autos e, nesse sentido, é o voto do relator pelo encerramento do processo. Em discussão, votação, aprovado. Processo 22.36.29.09. Trata o presente processo de relatório de auditoria realizado por essa Corte de Contas entre novembro de 2009 e setembro de 2010. No Hospital de Gerontologia e Clínica Médica de Curitiba, para cumprir o Plano Anual de Fiscalização do exercício de 2009, objetivando avaliar a regularidade, economicidade, eficiência e eficácia dos atos efetivados no planejamento, contratação e execução da obra fiscalizada. As irregularidades constatadas pelos técnicos foram discriminadas em 9 achados, acerca dos quais foi oportunizada a defesa. Avaliando o contraditório, a Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura posicionou-se pela manutenção dos achados e das recomendações específicas apontadas no relatório 5 de 10. O Ministério Público de Contas sugeriu a aprovação do presente relatório de auditoria com a expedição das recomendações nele previstas. Ao final, o representante do Parquê sugeriu o monitoramento para verificação de determinadas situações. O voto. Em face do exposto, acompanho os entendimentos uniformes da Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura e do Ministério Público e voto pela aprovação do presente relatório de auditoria nos termos propostos no artigo 267.3 do Regimento Interno dessa Corte, com a expedição das recomendações. Poderia aqui ler todas as recomendações, mas são várias, praticamente dezenas de recomendações, então vou poupar os senhores da leitura, mas, então, retomando aqui, então vou pelas recomendações consignadas no relatório, além do monitoramento sugerido pelo Parquê, a ser realizado pela Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura, no que tange. 1. Aos pagamentos dos serviços descritos no item
Inciso I, para que sejam efetuadas com base em boletins de medição que tragam as reais quantidades executadas dos respectivos serviços, se pertinentes. 2, ao alvará de licença para a construção da obra em questão. E 3, ao cumprimento dos prazos de entrega da obra e de entrada em funcionamento do estabelecimento de saúde. É a proposta. Em discussão, votação, aprovado. Processo número 27078114 trata os autos de prestação de contas do Fundo de Previdência de Andirá referente ao exercício de 2013. A Diretoria de Contas Municipais entendeu sanada parte das irregularidades, mantida consubstanciada na falta de comprovação de regularidade previdenciária junto ao Ministério da Previdência Social e passível de ressalva, e a relativa falta de credenciamento das instituições para receber as aplicações e investimentos dos recursos do regime próprio de Previdência Social. Ao final, opinou pela irregularidade das contas com a aplicação de multa ao gestor. O Ministério Público, em concluência ao opinativo técnico, propugnou pela irregularidade das contas, aplicação de multa e, entre aspas, no que se refere ao exame de certificação e à composição do Comitê de Investimentos, recomenda-se a observância pelo jurisdicionado desses preceitos e a sua inclusão no escopo de análise das contas dos regimes próprios de Previdência Social pela unidade instrutiva, fecha aspas. O voto. Consoante se colhe da instrução para a unidade técnica, remanesceu como irregular o item que se refere à falta de comprovação de regularidade previdenciária junto ao Ministério da Previdência Social e a questão da falta de credenciamento das instituições para receberem aplicações e investimentos dos recursos do regime próprio de Previdência Social. Com efeito, o Fundo Previdenciário não trouxe aos autos o documento que comprovaria que o município de Andirá possui situação regularizada junto ao referido Ministério. Todavia, não se mostra razoável exigir do gestor do fundo a documentação que nem sequer o município de Andirá possui, consoante se colhe dos autos de prestação de contas municipal de Andirá, número 253038/14, do mesmo exercício em análise, que inclusive irei relatar ainda nessa sessão. A propósito dos referidos autos, verifica-se que o município de Andirá possui várias restrições relacionadas à Previdência e que não poderiam ser imputáveis, por reflexo, ao gestor do Fundo Municipal ante a não apresentação da certidão de regularidade previdenciária. Assim, acolha as considerações tecidas em contraditório, porquanto justificada a ausência de apresentação da certidão pelo Fundo Previdenciário. No que se refere à falta de credenciamento das instituições para receberem aplicações e investimentos dos recursos do regime próprio de Previdência Social, ressalte-se que, à época da presente prestação de contas, estava vigente a portaria do Ministério de Previdência Social, número 519, de 14 de agosto de 2011, a qual não fazia menção à realização de credenciamento prévio para aplicações dos recursos financeiros do regime próprio de Previdência Social, cuja exigência veio prevista na portaria do Ministério de Previdência Social 440, de 9 de outubro de 2013, ou seja, no final do exercício analisado. Por fim, denota-se que no exercício de 2014, o gestor regularizou o item, de modo que cabível ressalvá-lo quanto ao exercício em análise. Diante do acima exposto, as contas devem ser julgadas regulares, com a ressalva referente à falta de credenciamento das instituições para receberem aplicações e investimentos dos recursos do regime próprio de Previdência Social. Destarte voto. 1. Pela regularidade com ressalva das contas em face da falta de credenciamento das instituições para recebimento de aplicações e investimentos dos recursos do regime próprio de Previdência Social. 2. Por cientificar o Fundo de Previdência de Andirá para que observe a recomendação do parquê quanto ao exame de certificação e composição do Comitê de Investimentos. É o relatório e voto. Em discussão, eu apenas vou consignar o meu voto, que seria pela irregularidade, entendendo que a ausência da comprovação da regularidade previdenciária seria motivo de desaprovação, mas eu reconheço que a matéria é polêmica e existem, pelo que o relator bem expôs,
motivos para a eventual conversão em ressalva. Ainda em discussão, não havendo quem queira discutir e não havendo manifestação, eu apenas consigno a minha divergência. Então, vencedor a proposta do relator por 2 votos a 1. Senhor presidente, só para, não a título de tentar convencer, hipótese alguma, mas só para esclarecer que a falta dessa certidão eu vou abordar na prestação de contas anual do município, que vou relatar nessa sessão ainda. A falta do certificado. Entendi. É que, no meu entender, eu peço escusa a Vossa Excelência, eu entendo que seria objeto da prestação do fundo também. Mas, então, esclarecida essa parcial divergência processual, né, então fica aprovada a proposta de Vossa Excelência por 2 votos a 1. Eu agradeço, Vossa Excelência continua com a palavra. Processo número 1553-3413 tratam os presentes autos de prestação de contas do município de Rosário do Ivaí relativas ao exercício de 12. A Diretoria de Contas Municipais concluiu, pela irregularidade das contas, a aplicação de multa ao gestor em face da existência da seguinte restrição. 1. Obrigações financeiras frente às disponibilidades, negativa de R$ 179.263,62. O Ministério Público corroborou o opinativo técnico pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas. O voto. Verifico que a única restrição da presente prestação de contas refere-se às obrigações financeiras frente às disponibilidades. Déficit, no caso verificado, fonte de crédito. Artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no montante de R$ 179.263,62. No que tange a esta restrição, divirjo do opinativo da unidade técnica, pois eu entendo que esta irregularidade, por si só, não possui o condão de macular a presente prestação de contas anual, uma vez que, analisando a instrução 1375/13, peça 18, observo que o município, no exercício de 2012, possuía uma receita no valor de R$ 4.622.399,82, evidenciando a inexpressividade do déficit verificado. Constato, ainda na referida instrução técnica, que o município aplicou um montante de 27,07% em gastos com educação e 24,14% com saúde, ou seja, excedentes esses que, nos termos das recentes decisões dessa Casa, o excedente poderia ser utilizado para amortização do déficit. Não obstante as constatações acima, vislumbro ainda que a Diretoria de Contas Municipais não especificou quais as despesas apontadas no quadro de folhas 2, peça 32, foram contraídas pelo município nos 2 últimos quadrimestres de 2012 que ensejaram a restrição das contas, nos termos do artigo 42 da LRF. Não obstante a falta de especificidade, consignou ainda a DCM, entre aspas, em consulta aos valores inscritos em restos a pagar declarados no SINAM, verificamos a existência de valores desde 1999, fecha aspas, demonstrando assim que as despesas consideradas para fins de apuração do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal não foram apenas aquelas contraídas nos 2 últimos quadrimestres do exercício de 2012. Diante do teor das instruções técnicas constantes nos autos, verifico que o déficit verificado em relação às, entre aspas, obrigações contraídas frente às disponibilidades, fecha aspas, refere-se às despesas contraídas, em sua maioria, em exercícios anteriores ao ano de 2012, e que, portanto, não alcançadas pela vedação do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Deste modo, considerando a inexpressividade do déficit frente às receitas do município, que houve investimentos além dos índices constitucionais em saúde e educação, e que a maioria das despesas apontadas pela unidade técnica são oriundas de obrigações contraídas em exercícios anteriores ao de 2012, entendo que o item deve ser convertido em ressalva, uma vez que a entidade deixou de verificar quais despesas poderiam ser canceladas, observando-se para as despesas liquidadas o prazo prescricional e o grau de exigibilidade. Ante o exposto voto, 1.
pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas, ressalvando as obrigações financeiras frente às disponibilidades, uma vez que a entidade deixou de verificar quais despesas poderiam ser canceladas no final do exercício. 2. Recomendar ao município que regularize as despesas liquidadas em exercícios anteriores, a exemplo daqueles realizados nos exercícios de 1999, 2000 e 2004, conforme indicado pela Diretoria de Contas Municipais. É o relatório e voto. Em discussão. Votação. Aprovado. Processo 25.30.38.14 tratam os autos de prestação de contas do município de Andirá relativas ao exercício de 2013. A Diretoria de Contas Municipais, após análise do contraditório, manifestou-se pela manutenção das restrições referentes à falta de comprovação de regularidade previdenciária junto ao Ministério da Previdência Social, falta de pagamento de aportes para a cobertura do déficit atuarial na forma apurada no laudo atuarial, falta de repasse de contribuições patronais para o INSS, falta de repasse de contribuições patronais para o regime próprio de previdência, e falta de repasse de contribuições retidas dos servidores para o regime próprio de previdência. Assim opinou pela irregularidade das contas com a aplicação de multa. Por derradeiro, o Ministério Público corroborou a instrução da unidade técnica e se manifestou pela emissão de parecer prévio pela desaprovação das contas. O voto. Consoante se colhe da instrução, para a unidade técnica remanesceram como irregulares os itens referentes à falta de comprovação de regularidade previdenciária junto ao Ministério da Previdência Social, a falta de pagamento de aportes para a cobertura do déficit atuarial na forma apurada no laudo atuarial, a falta de repasse de contribuições patronais para o INSS, a falta de repasse de contribuições patronais para o regime próprio de previdência e a falta de repasse de contribuições retidas dos servidores para o regime próprio de previdência. A análise técnica apontou que a municipalidade deixou de repassar as contribuições dos servidores ao regime próprio de previdência, contribuições patronais ao INSS e contribuições patronais para o regime próprio de previdência. Cumpre notar que a documentação apresentada em contraditório não saneia as referidas irregularidades, pois dizem respeito a fatos geradores ocorridos em dezembro de 2013, enquanto que os repasses se referem a todo o exercício de 2013, de modo que as irregularidades subsistem, uma vez que não restou demonstrado que a municipalidade procedeu aos recolhimentos devidos. Do mesmo modo, a declaração do prefeito municipal, no sentido de que está buscando judicialmente a certidão de regularidade previdenciária, não basta a justificar a falta de documentação apontada pela DCM. Nota-se que o êxito judicial obtido no julgamento do agravo de instrumento de competência da Justiça Federal, onde se relevou a apresentação da certidão de regularidade previdenciária para a efetivação de transferência voluntária de recursos federais para o município de Andirá, não supre a exigência de apresentação do documento em sede de prestação de contas. Por fim, no tocante ao déficit atuarial, malgrado a autorização legislativa para que o município proceda à dação em pagamento em bens imóveis, não há nos autos prova de que a transferência de propriedade se efetivou, ou seja, a municipalidade não demonstrou ter procedido ao pagamento de aportes para a cobertura do déficit existente, motivo pelo qual mantenho a restrição do item. Face ao exposto, compartilho das manifestações da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público e voto para julgar: 1. Pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas. 2. Pela aplicação a José Ronaldo Xavier da multa constante do artigo 87.3, parágrafo 4º da Lei Complementar 103 de 2005, em face da irregularidade das contas. É o relatório e voto. Está em discussão. Votação. Aprovado.
Minha pauta está atendida. Agradeço a Vossa Excelência e aos demais membros dessa Corte. Esta presidência, que agradece a participação de Vossa Excelência, e passa a palavra ao conselheiro substituto, Dr. Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, para o relato de sua pauta. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, senhora secretária, senhoras e senhores. Senhor presidente, eu tenho 8 processos na pauta. Todos estão ou adiados ou com vista ou em audiência, e eu pretendo relatar apenas um que vence no prazo de hoje. É o processo 139.716.06, prestação de contas do senhor Cristóvão Andral Júnior, prefeito de Venceslau Braz, em 2005. Esse processo, senhor presidente, teve uma longa tramitação com relatório de auditoria e uma série de... Pedindo vênia a Vossa Excelência, se não houver oposição, eu gostaria de solicitar vistas. Obrigado, senhor presidente. Era o que tinha a relatar, agradeço. Essa presidência que agradece a participação de Vossa Excelência. Passo então ao relato da minha pauta. Inicio com o processo de prestação de contas municipal 255.16410, são as contas do consórcio intermunicipal de saúde do Vale do Iguaçu de União da Vitória, exercício de 2009, responsabilidade do senhor Paulo Henrique Matos de Almeida. A DCM, após o contraditório, opinou pela regularidade, ressalvando o relatório que o relatório de controle interno não teria cumprido os requisitos exigidos pela Instrução Normativa 39/2009 desta Corte, e ainda ausência de documentos indicando a inadequada formalização das contas. Sugere a multa do artigo 87, inciso 3º B, pelo atraso no envio dos dados do SINAEM ao senhor Kurt Nielsen Júnior. O Ministério Público opina de conformidade com a instrução. Eu também, senhores conselheiros, por brevidade, eu consigno as 2 ressalvas apontadas, que não implicam na irregularidade das contas. Apenas eu deixo de aplicar a multa proposta, uma vez que o senhor Kurt Nielsen Júnior, que foi justamente o gestor do exercício seguinte, responsável pelo encaminhamento do 6º bimestre do exercício de 2009, não foi citado neste processo. Então, me parece que não há possibilidade de aplicação da multa, motivo pelo qual o voto é pela regularidade, com ressalva e recomendação. Em discussão, votação, aprovado. Processo seguinte trata de uma transferência voluntária, 584.070.12, entre o município de Itapejara do Oeste, em que, conforme diversos julgamentos desta Corte, o voto é pela regularidade com recomendação. Houve aqui algumas particularidades com relação ao fato de que a Diretoria de Transferências releva itens de natureza meramente formal, e foi apontado ainda a existência de dotação orçamentária informada no CIT que não constaria dos nossos sistemas oficiais. Isso depois foi devidamente esclarecido, motivo pelo qual o voto converge com as propostas pela regularidade com recomendação. Em discussão, votação, aprovado. Processo seguinte, do município de Londrina, prestação de contas de transferência 80.76.64.12, firmada entre esse município e o Instituto Cidadania no valor de R$ 49.840, exercício de 2012, tendo por objeto, entre outras situações, homenagear mestres da cultura popular de Londrina e contribuir para o carnaval londrinense. Foram apontadas inicialmente diversas irregularidades. Após o contraditório, a Diretoria de Análise de Transferência, exemplo de diversos outros processos, releva os itens de natureza estritamente formal, referentes à ausência de certidões e atrasos. Entretanto, entende que permanece irregular o item referente à realização de despesa em desacordo com a legislação fiscal e a execução de despesa em valores maiores do que os previstos no plano de aplicação. Pretende, portanto, a irregularidade das contas, sugerindo, inclusive, a determinação de ressarcimento ao concedente do valor de R$ 4.857. O Ministério Público, diversamente, entende que, excepcionalmente, a possibilidade de conversão da impropriedade que gerou a irregularidade em ressalva, visto que os documentos anexados às folhas 124 e 130 da peça 28 demonstram que, a despeito da comprovação das despesas por meio de recibo, os serviços foram efetivamente prestados. Opina, assim, pela regularidade com ressalvas e expedição de recomendação. Eu corroboro o que a instrução e o parecer dizem no mesmo sentido, pela recomendação e pelo relevo, por se relevar as falhas formais.
com relação à execução de despesas em valores maiores que os previstos no plano de aplicação, eu adoto o entendimento do Ministério Público, que entendeu essa falta de natureza meramente formal, falta de especialização em contabilidade e orçamento público, motivo pelo qual houve reclassificação das despesas conforme novos quadros apresentados a peças 28. E destaca o Ministério Público que os objetivos foram cumpridos. Também com relação a outra irregularidade, eu também adoto o entendimento do Ministério Público, entendendo que as despesas realizadas em desacordo com a legislação fiscal, na verdade, foram simplesmente emitidos recibos, mas isso não há dúvida quanto à legitimidade desses gastos, conforme bem ponderado pelo Ministério Público. Então, entendo possível a conversão da impropriedade em ressalva, visto que os documentos anexados demonstram que, a despeito da comprovação das despesas apenas por meio de simples recibos, os serviços foram efetivamente prestados. Então, o voto converge com o opinativo do Ministério Público pela regularidade com ressalva e eu adoto as recomendações sugeridas pela unidade técnica. Em discussão, votação, aprovado. Tenho a seguir uma série de processos, a exemplos dos que já foram relatados hoje pelos conselheiros Artagão de Matos Leão e Durval Amaral, todas as transferências do CIT, em que as instruções do parecer do Ministério Público são uniformes pela regularidade com recomendação. São eles processos 127.5813, município de Londrina, 640.1413, município de Planaltina do Paraná, 107.26713, Secretaria do Estado da Educação, 127.92613, também a Secretaria de Estado da Educação, 128.36113, Secretaria do Estado da Educação, 129.52013, Secretaria do Estado da Educação, 148.99013, a mesma Secretaria, 223.13513, Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social, 327.383, município de Paranavaí, 340.743, também do município de Paranavaí, 243.474.14, município de Mangueirinha. Todos eles, então, pela regularidade com recomendação. Em discussão, votação, aprovado. Tenho a seguir, senhores conselheiros, senhor procurador, 3 processos que tratam de ato de inativação que eles têm uma natureza comum. Inicio com o 384.096.10, uma aposentadoria por invalidez concedida a Nelson Fábio Tigre, ocupante do cargo de agente comunitário de saúde do município de Catanduvas. Inicialmente, foram concedidos proventos integrais, tendo em vista em que pese o laudo médico tenha atestado que a doença que acometiu o servidor não estava prevista na legislação municipal como grave. A partir de uma diligência da diretoria jurídica, o município retificou o ato, concedeu proventos proporcionais, justamente por não estar previsto naquele rol a doença. Após extensa instrução processual, foram determinadas diligências a fim de se aferir a gravidade da doença. O laudo, ao final juntado, constata que a patologia é grave. Foi então, nessa oportunidade, novamente juntou o decreto que havia concedido proventos proporcionais. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, a DICAP, opinou pela negativa de registro, justamente pelo fato de os proventos terem sido proporcionais, e ainda considerou que teria sido aplicada a emenda 70 ao valor do benefício, quando, na verdade, a sua admissão seria... na verdade, o prazo de contagem que teria sido adotado para a adoção da última remuneração foi anterior à entrada em vigor dessa emenda. Esse é o motivo da insurgência da DICAP. Novamente instado a se manifestar, o município concedeu então proventos integrais, como aliás havia feito no início, e a inativação com base na última remuneração e efeitos retroativos a junho de 2010. Na sua última manifestação, a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal opina, então, pela negativa de registro, em virtude da incorreção no valor dos proventos, que, por anterior à emenda 7015, deveria ser calculado com base na média.
sujeitos à revisão por força da mencionada emenda, devendo, entretanto, esse ato revisional ser objeto de outro processo, e não no mesmo processo. O Ministério Público também opinou pela negativa de registro, mas por um outro motivo, entendendo que a decisão do Supremo Tribunal Federal, emitida em sede teria efeito vinculante a este tribunal. Na verdade, aqui é um processo complexo, e a discussão já houve na semana passada, que diz respeito exatamente a qual a extensão da decisão do Supremo Tribunal Federal, expedida em sede de repercussão geral sobre as decisões desta Corte. O Ministério Público entende, no seu parecer, que essa decisão seria vinculante, e para isso se apoia no artigo 102, parágrafos 2º e 3º da Constituição Federal, que dizem que as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Eu entendo, entretanto, que, na verdade, esse parágrafo do artigo 102, ele se refere especificamente às ações diretas de inconstitucionalidade e às ações declaratórias. Na verdade, a regulamentação dos efeitos da repercussão geral está na Lei 11.418, de 2006, e ela, na verdade, trouxe uma alteração no nosso Código de Processo Civil, e pelo estudo que o nosso gabinete teve a oportunidade de fazer, verificou-se que trata, na verdade, de um requisito novo de admissibilidade do recurso extraordinário, e que em nenhum momento há propriamente a vinculação dos julgamentos, nem mesmo do Poder Judiciário, a essa decisão. A única vinculação que existe é aquela que está no parágrafo 5º, que foi inserido no artigo 543-A do nosso Código de Processo Civil, de que, caso negada a repercussão geral, essa decisão da negativa, sim, é vinculante aos demais tribunais, de modo que o eventual recurso extraordinário proposto com base nesse requisito não poderia ser conhecido. Mas, no mais, inclusive, há a previsão no artigo 543-B, com essa nova redação, parágrafos 3º e 4º, de que há até a possibilidade de as instâncias inferiores manterem seu entendimento diversamente daquela decisão da repercussão geral. Então, o que me parece que, à luz da própria legislação processual, não há a vinculação com relação ao entendimento, à decisão de mérito do Supremo Tribunal Federal. Eu, no voto, trago ainda o magistério do Alexandre de Moraes, que coloca especificamente que houve uma alteração apenas nos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário e que essa vinculação seria apenas com relação à hipótese de negada a existência de repercussão geral. Ou seja, é uma norma genuinamente de natureza processual que não vincula, né, no meu entendimento, o entendimento tanto dos órgãos inferiores do Poder Judiciário, como mesmo, principalmente, da nossa Corte de Contas. Então, eu entendo que ainda seria aplicável a uniformização de jurisprudência número 15, e aqui, apenas para rememorar, o que nós estamos discutindo é a possibilidade de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, na hipótese de a doença não estar elencada no rol taxativo que o município estabelece. Eu trago, além desse incidente de uniformização, há diversos acordos nesse sentido. Semana passada, como eu disse, o doutor Durval relatou um processo exatamente nessa linha, e eu trago aqui um acórdão 213613 da primeira Câmara, que, muito embora anterior a essa decisão da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, assentou, até com base no opinativo à época anterior a essa decisão, é bom que se diga, do Ministério Público, que identifica até o direito à aposentadoria por invalidez diante de uma doença grave, com proventos integrais, até como um direito fundamental do indivíduo.
Então, que não estaria nem dentro da competência legislativa dos próprios municípios exaurirem essas possibilidades, elencando taxativamente algumas doenças, né? Tendo em conta, evidentemente, o avanço da ciência, o avanço da medicina, tanto para que doenças não sejam consideradas graves, quanto muitas outras que até então não eram, passem a ser. Então, me parece que há motivos de ordem até constitucional para que, por hora, pelo menos, seja mantido esse entendimento do tribunal. Então, eu entendo que, com relação à parte do ato de aposentadoria, que determinou a concessão de proventos integrais, me parece que esse ato estaria correto. Há uma outra objeção levantada pela Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, que é de caráter mais formal, que é o fato de que, no ato aposentatório, teria sido consignado o valor pela última remuneração, desde o início, desde junho de 2010. Entretanto, observa a diretoria jurídica que esse valor só seria possível após a emenda 70, que é de março de 2012. Então, haveria um período, no entender da Diretoria de Controle de Dados de Pessoal, de janeiro de 2010 a março de 2012, em que o valor dos proventos estaria errado, porque foi fixado com base na última remuneração e não na média das contribuições. Eu entendo que, embora conceitualmente esse esse entendimento da ADICAP esteja correto, na prática não há me parece, a menor diferença, uma vez que nós estamos falando de uma aposentadoria que foi concedida no valor de R$ 551, abaixo do valor do salário mínimo. Então, o que eu sustento é que, mesmo que se altere a base de cálculo desse período indicado, para que não seja a última remuneração mais o total das remunerações, que é um valor mais baixo, que dava, à época, R$ 510, me parece que, de qualquer forma, será mantido o salário mínimo como o valor dos proventos a ser pago. E, em última análise, o ato, esse último ato emitido, o último decreto, ele está condizente com a emenda 70, então, a partir de março de 2012, esse ato estaria correto. Então, fazendo essas colocações, o meu voto, então, divergindo do Ministério Público com relação à possibilidade de concessão de proventos integrais e da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, entendendo desnecessária a retificação do ato para retificação da base de cálculo, o meu voto, resumidamente, é pelo registro, pela legalidade de registro. Apenas eu proponho uma recomendação ao município, porque, conforme observado pela ADICAP, realmente houve um equívoco ao se adotar a última remuneração como aquela base de cálculo devida desde o momento da aposentadoria, quando ela deveria ter sido, sim, por força da data de vigência da emenda constitucional 70, apenas a partir de março de 2012. Então, resumindo, o voto é pelo registro do ato com essa recomendação. Com a palavra, o procurador, Dr. Eliseu de Moraes Correia. Senhor presidente, demais conselheiros que integram essa sessão da primeira Câmara, senhora secretária, apenas para firmar o entendimento do Ministério Público, né, no sentido de que a decisão do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, na verdade, ela convalida o posicionamento do Supremo desde 1997. Quer dizer, há muitos julgados do próprio Supremo que têm entendido que as doenças, para serem reconhecidas como graves, elas dependem do processo legislativo, ou seja, depende do legislador ordinário, tanto no nível municipal quanto estadual e também no federal, de que esta doença seja ali arrolada. Ou seja, pertence ao domínio normativo a especificação da doença como grave. É claro que aí nós entendemos que o processo científico, médico, que redunda no reconhecimento de novas doenças como graves, embora não especificadas nas legislações anteriores, deve ser objeto de uma valoração, não é, para que então ela seja convertida em norma. Né? Só relembrando, outro dia
o conselheiro substituto Sérgio mencionou a teoria tridimensional do direito, e é bem verdade. O direito é fato valorado. Qual é o fato? O fato é que a ciência médica vai reconhecer que novos casos de doença são efetivamente graves e em relação às quais deve haver, então, uma valoração, né? Ou seja, o início de um processo normativo para dar a este fato a sua verdadeira consequência jurídica, ou seja, a transformação da norma no sentido de acolher, então, esta nova doença. Este recurso extraordinário com repercussão geral, diante da reforma constitucional de 2005, efetivamente traz um norte para o Poder Judiciário. Não há, aqui nós não estamos discutindo se ela tem, embora no parecer se tenha mencionado das ações de controle concentrado, mas assímile ao controle concentrado, porque com repercussão geral há uma decisão que deve repercutir não só na esfera do Poder Judiciário, mas é o entendimento do guardião da Constituição, o Supremo Tribunal Federal. Se ele decide com repercussão geral, é porque ele está dizendo, está sinalizando, não é? De que este deve ser o caminho para a transformação de certa doença como grave, né? Diante das especificações e diante da própria ciência médica. Agora, nós aqui no Tribunal de Contas considerarmos, a partir de um laudo médico, que uma determinada doença é grave, sem que tenha havido um processo legislativo adequado, então me parece que isto que está contra esta decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Então não é apenas uma decisão, são várias decisões do Supremo e que culminou com esta decisão em recurso extraordinário com repercussão geral, né? Me parece que há uma indicação aqui, uma sinalização, como disse, de que a interpretação que se deve dar ao artigo 40, parágrafo 1º, quando trata da invalidez, é de que a doença grave tem que ser especificada em lei. Daí, nesse sentido, inclusive, estamos acolhendo a proposta do eminente relator, estamos estudando e já em breve propondo uma revisão desta decisão em sede de uniformização de jurisprudência, né, o Acórdão 1138 de 2009, para revê-lo no sentido de acolher, então, a tese sustentada pelo Supremo Tribunal Federal, né. É claro que nós compreendemos a decisão do tribunal e eventual divergência, mas estamos aqui diante de um fato novo, uma decisão nova, com repercussão, né, que vai se irradiar a todos os julgadores, né. Pode não ter claramente no texto constitucional este efeito vinculante, né, mas a símile de outras medidas de controle concentrado, podemos adotar sim, porque é uma decisão de quem guarda a Constituição, não é? O Supremo Tribunal Federal é o verdadeiro intérprete da Constituição. Então, nesse sentido. Agora, neste caso, realmente é uma aposentadoria de valores baixos e provavelmente, adotado ou não, ele vai receber, quem sabe aqui, o próprio salário mínimo, né? Então, até essa discussão perde um pouco o sentido, né? Mas, em termos da tese, só ratificando o posicionamento ministerial, e voltaremos a debatê-lo, né, no mínimo, com relação a esta revisão da uniformização de jurisprudência. Então, só gostaria de deixar clara aí a posição do Ministério Público. A matéria ainda está em discussão. Eu não tenho a menor dúvida que essa matéria será amplamente debatida aqui. Evidente que esse é o trabalho do tribunal. Agora, eu desde já manifesto que eu sou sou absolutamente contrário
as premissas de que se valeu o Supremo nessa decisão. Não quero com isso, evidentemente, não cabe uma crítica à decisão, mas ele se ateve ao aspecto absolutamente, a dicção do artigo 40, parágrafo 1º, inciso 1º, quando fala na forma de lei. Na forma de lei, o Supremo está entendendo que deve haver um rol taxativo, quando, na verdade, na forma de lei, pode ser os critérios que a lei estabelecer, como o ilustre procurador bem pontuou, o procedimento de verificação da gravidade, os critérios para essa aferição. Enfim, não me parece que haja a implicação absoluta de que o rol deva ser taxativo. E eu vejo, e ainda, ilustre procurador, como Vossa Excelência bem pontuou, uma grande diferença entre o Instituto da Ação Direta de Inconstitucionalidade e de Declaração de Constitucionalidade com a repercussão geral. Então, me parece que não há essa vinculação. Não vou aqui me estender na discussão, até porque certamente isso terá seu momento oportuno para um melhor aprofundamento. Mas eu, por hora, eu não vejo motivo para nós aqui mudarmos a nossa orientação, até por uma questão, eu diria, de direitos humanos, de direitos fundamentais, de garantir aquele servidor que tem uma patologia grave, assim considerada pela junta médica competente que expediu o laudo, que ele tenha direito aos proventos integrais. Então, esse é o posicionamento que, por hora, eu estou adotando nesse processo, e na sequência eu vou ter 2 outros nessa mesma linha. A matéria ainda continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, aprovada então a proposta pelo registro do ato, legalidade e registro do ato. 2 processos seguintes, 51.43.09.11 e 744.06.11, do Instituto de Previdência dos Servidores de Curitiba, primeiro de Leozir da Silva, o segundo de Adriana Midori Caído Yamauchi. Na verdade, aqui também a minha proposta, em ambos os casos, é por uma diligência, divergindo do parecer ministerial novamente, para que a junta médica indique efetivamente se trata de uma doença grave ou não, e não apenas se ela está no rol das doenças consideradas graves pela lei municipal, e autorizando desde já, caso reconhecida a gravidade da doença, que os proventos sejam concedidos na forma integral. Já visto que o município, em ambos os casos, os concedeu de forma proporcional. E no segundo processo, no 744.6111, ainda uma diligência adicional, porque uma vez que se trata de uma doença mental, conforme jurisprudência dessa Corte, mostra-se necessário também que o Instituto informe se a examinada apresenta comprometimento da capacidade de entendimento crítico, discernimento ou juízo de valores, ou que apresente limitação da capacidade de exprimir sua vontade, devendo apresentar, em caso positivo, o respectivo termo de curatela, conforme previsto no inciso 6º, parte final do artigo 11 da Instrução Normativa 6912 deste Tribunal. Então, em ambos os casos, há uma diligência, divergindo respeitosamente do bem fundamentado ponto de vista do Ministério Público para propor essa diligência e, caso constatada a gravidade da doença, que seja desde já expedido o novo ato com proventos integrais. Em discussão, ambos os processos, votação, aprovado. Tem a seguir o processo de servidor do Tribunal 354.77615, é um processo que trata do pagamento em pecúnia de licenças especiais não gozadas referente aos seus 8º, 9º e 10º quinquênios de função pública e das férias não fruídas relativas ao exercício de 2009 e 2013. O interessado, o processo 354.77615, interessado Osni Carlos Fanini Silva. As manifestações são todas favoráveis, eu faço no meu voto um histórico da evolução da matéria nesse tribunal. Acompanho os opinativos pelo deferimento do pedido. Há uma indicação do douto Ministério Público de que o índice de correção, ao invés do INPC, que vem sendo adotado, passe a ser o IPCA, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial 127.0439. Eu entendo, em primeiro lugar, que, além do deferimento do pedido, seria necessária uma revisão do Acórdão 359410,
que anteriormente impedia a concessão desta vantagem, e, em segundo lugar, nessa instância, me parece que daí sim seja revisado a eventual aplicação do índice, que atualmente tem sido o INPC. Me parece que é uma decisão que abrange diversos feitos da administração, em todos aqueles casos em que é necessária uma atualização monetária de valores, que, por hora, eu manteria o parâmetro, o índice do INPC que vem sendo adotado, ressalvando, evidentemente, a possibilidade dessa revisão nesse ato normativo que estamos sugerindo à administração que emita para revisão do acórdão anterior que impedia essas indenizações. Então, o voto é pelo deferimento do pedido, apenas com esse dependendo da disponibilidade orçamentária e com a recomendação à atual administração de que seja revisado a consulta mencionada. Em discussão, votação, aprovado. Tenho a seguir o processo 139.867.15, requerimento interno. Na verdade, é um daqueles processos de lote. Trata-se de 37 processos, 11 de atos de inativação e 26 pensões, que foram originárias dos requerimentos internos 8.830.14 e 233.777.14. Na verdade, senhores conselheiros, senhor procurador, o que ocorreu aqui foi que nós já julgamos 3 processos de lotes, essa mesma Câmara, no início do ano, e havia alguma dissidência com relação ao posicionamento do Ministério Público com relação à impossibilidade de exame em bloco desses atos, tendo em conta a ausência de previsão legal, a necessidade de manifestação de mérito conclusiva e particularizada em relação a cada um dos lotes. Eu, justamente por conta dessa manifestação divergente, e havia ainda, a questão do limite de R$5.000 que teria sido estabelecido na reunião ordinária do Colégio de Procuradores de dezembro de 2013, indicando que os benefícios acima desse valor não poderiam ser objeto do lote. Divergindo desses entendimentos, justamente esses 37 processos foram segregados neste processo específico, reunidos nesse processo específico, e pelo despacho que eu proferi, despacho 713.15, foi determinado o retorno dos autos ao Ministério Público para que ou agravasse da decisão que anteriormente indeferiu a separação dos processos ou manifestasse acerca do mérito. Um dos procuradores manifestou-se pela não se opor ao ato que ele incumbia, é o processo 522.66.3/13. A outra procuradora, entretanto, insistiu na tese de que não haveria previsão legal e que haveria a necessidade de manifestação conclusiva e particularizada da unidade instrutiva acerca de cada um dos atos. E ainda foram levantados entendimentos diversos do tribunal, haja vista que alguns relatores teriam efetivamente determinado a separação em lotes desses processos, solicitando então, inclusive, o Ministério Público a instauração da uniformização de jurisprudência com o encerramento desse processo. É assim o relatório. Em que pese o posicionamento do Ministério Público, eu entendo que as objeções que haviam sido suscitadas anteriormente foram objeto justamente do despacho 713.15 e que nessa instância me parece que não cabe uma reanálise dessas matérias suscitadas, haja vista que, como eu disse, elas já foram objeto de um despacho específico. Me parece que nós voltarmos à análise, ainda que à guisa de pedido de reconsideração, não seria exatamente produtivo, tendo em conta que já houve o indeferimento dessa separação de processos. Eu trago aqui até no meu voto um acórdão 496.11 do Tribunal Pleno, que entende que a nulidade existe quando não há a manifestação definitiva do Ministério Público, mas que, na hipótese de rejeição de uma diligência, concedendo-se nova oportunidade de manifestação, não havendo manifestação de mérito, não estaria o relator vinculado
a necessidade de uma nova oitiva desse parecer ministerial. Então não é, na verdade, evidente meu propósito, de forma alguma, deixar de considerar a manifestação do Ministério Público, apenas que, como ela já foi objeto de um despacho específico e, na verdade, antecedida de decisões colegiadas, falo dos acórdãos 1179-15, 1180 e 1181-15 desta primeira Câmara, os quais, por sinal, já estão inclusive em fase de execução, não tendo havido recurso por parte do Ministério Público, me parece que essa matéria efetivamente estaria superada, sem prejuízo, evidentemente, de uma rediscussão por meio do recurso de revista. Na verdade, como eu disse, isso aqui trata-se de um processo de reunião em lote, na verdade foi originário da gestão de Sua Excelência, o conselheiro Artagão de Matos Leão, justamente para que a DICAP pudesse fazer face ao imenso número de processos, me parece um trabalho pioneiro e que frutificou, tanto não apenas com esses lotes que temos trazidos para julgamento, mas como pela própria edição da resolução número 50/2015, que efetivamente, ao estabelecer o procedimento de análise eletrônica, volto a dizer, originária da gestão do conselheiro Artagão de Matos Leão, trouxe essa desvinculação da necessidade de uma análise específica, de uma instrução específica para cada um dos atos de benefícios previdenciários, mas sim possibilitando uma análise conjunta. Então, feitas essas considerações e, novamente, enaltecendo o trabalho do Ministério Público como custos legis e como zeloso que é da legalidade dos nossos procedimentos, mas eu proponho aqui, em conformidade com o parecer da Diretoria de Controle de Dados de Pessoal e com precedentes que eu mencionei, a legalidade e registro desses 36 atos de benefício previdenciário encerrados nesses autos. A matéria encontra-se em discussão. Com a palavra o procurador, Dr. Eliseu de Moraes Correia. Apenas, senhor presidente e demais integrantes dessa sessão, apenas para elucidar o ponto de vista do Ministério Público, nós entendemos que o julgamento em bloco ele é possível, mas já foi objeto de várias reuniões, inclusive eu participei, até mesmo naquela questão já mencionada, de uma reunião do próprio colégio, né? Apenas entendemos que a formatação em bloco, sem alguns critérios, ele torna complexa a atividade de manifestação ministerial, porque, por exemplo, são vários municípios, municípios com legislações diferenciadas, alguns municípios com, nós entendemos, com alguns problemas no que se refere à incorporação de determinadas verbas. Então, para a formatação em bloco, nós teríamos alguns critérios para que eles realmente fossem agrupados, né, e aí julgados de uma forma uniforme e única, não é? Então, neste caso aqui, eu não sei exatamente, porque são vários procedimentos, né? Mas pela insurgência, me parece que talvez nos processos de competência de uma Procuradoria de Contas, talvez esses critérios tenham sido objeto de uma insurgência ou de uma não adequabilidade, né? Mas, de todo modo, só para deixar registrado que nós não somos absolutamente contra, né? Apenas que, se agrupados por critérios objetivos, nós teremos aí sim a manifestação da DICAP de forma particularizada, porque vai examinar a legislação do próprio ente concedente e assim por diante, né? Então, nesse sentido é que eu gostaria de me manifestar. Ainda em discussão? Apenas para colaborar, efetivamente essa preocupação existe e o Ministério Público, evidente que tem todas as prerrogativas, até exigem essa postura crítica. O que eu falaria em favor do procedimento, e isso me convenceu, é que todos esses atos que foram reunidos, na verdade, que são originários de outros procedimentos, eles passaram primeiro pelo crivo da Diretoria de Controle de Dados Pessoal, que ainda que sucintamente especificou os critérios que usou,
quando, na remessa do gabinete, eu tive a oportunidade, junto com a minha equipe, de analisar um por um desses atos e efetuamos a exclusão de alguns deles, e alguns procuradores também, quando se manifestaram, solicitaram a exclusão do lote, ou seja, a análise individualizada de todos aqueles, notadamente nessas questões de incorporação de verbas transitórias. Eu me recordo que houve diversas exclusões. Então, evidente que é um procedimento excepcional, né, nós até frisamos isso no voto, o caráter excepcional e temporário, dada o volume de serviço, mas eu entendo que a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal conseguiu cercar-se de parâmetros mínimos para a garantia de um exame adequado, se não ideal, mas o adequado. E com relação à continuidade, me parece que a resolução 50, na medida em que estabelece o uso do analisador eletrônico, efetivamente acaba com esse problema, porque aí sim todos os critérios estão pré-definidos em instrução normativa, como bem ponderado pelo ilustre procurador. Então, feitas essas ponderações, entendo que a discussão está encerrada. Votação. Aprovado. Tenho a seguir prestação de contas anual, processo 255.618.14, prestação do Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros de Medianeira, exercício de 2013, responsável Ricardo Endrigo. A DCM aponta irregularidade pelo exercício de funções técnicas de contabilidade de forma contrária ao pré-julgado número 6. O Ministério Público corrobora. Eu aqui vou divergir, senhores conselheiros, senhor procurador, tendo em conta que, na verdade, a função era exercida da contabilidade por um assistente administrativo com habilitação em contabilidade do próprio município de Medianeira. Me parece que não haveria, a princípio, uma ofensa ao pré-julgado, pré-julgado número 6, uma vez que é possível, quando houver a contabilidade centralizada, esse exercício por um servidor do município. E o município e a entidade, inclusive, junta aos autos, no exercício de 2015, ainda que de forma extemporânea, a integração do orçamento do FUNREBOM com a Prefeitura, justamente regularizando essa pendência. Então, por esses motivos, o meu voto é pela regularidade das contas, ressalvando, então, esse item apontado como irregularidade. Em discussão, votação, aprovado. Processo seguinte é o 257.432.14, Instituto de Previdência do Município de Medianeira, é o mesmo município, exercício de 2013, responsável o senhor Carlos Alberto Calvila. Também aqui, DCM Ministério Público apontam a mesma irregularidade, exercício de função técnica de contabilidade contrária ao pré-julgado. A situação é praticamente a mesma. Eu digo praticamente porque aqui não houve a edição da lei regularizando essa situação. Entretanto, há a indicação nos autos de que o município está procedendo ao concurso de contador justamente para o provimento de um cargo para o Instituto Previdenciário. Então, me parece também que não há uma ofensa direta ao nosso, especificamente ao nosso pré-julgado. Houve a cessão de um funcionário do Poder Executivo para o exercício da contabilidade do Instituto Previdenciário. O que faltou, no meu entender, foi justamente a regulamentação normativa disso. E esse, portanto, é o motivo da minha ressalva. Então, o meu voto é pela regularidade das contas, ressalvando o exercício das funções técnicas de contabilidade por servidor do Poder Executivo sem a adequada previsão normativa. Em discussão, votação, aprovado. Tenho agora o processo seguinte, que é o de prestação de contas de prefeito municipal, 252.007.14, contas do município de Florestópolis, exercício de 2013. Se me permite, eu gostaria de pedir vista desse processo. Na verdade, é evidente que nada obsta, é que ele semana passada, conselheiro Durval, nós julgamos um processo em condições muito similares e que a proposta é de conversão em ressalva, da irregularidade em ressalva. Na verdade, trata-se do seguinte: a DCM aponta uma conta bancária com saldo a descoberto e entende como motivo de irregularidade. O que nós verificamos, entretanto, é que esse apontamento decorreu, na verdade, da demora do fechamento do SINAM, justamente no exercício de 2013, em virtude de toda aquela alteração das regras da contabilidade. E não há a indicação específica de que teria havido um saldo negativo, não há um extrato apontando o saldo negativo apontado pela DCM, apenas a indicação contábil disso, que
em seguida foi regularizada. Então, me parece, e eu cito até um acórdão de parecer prévio 151/15 da sessão passada, em que julgamos uma situação exatamente igual. Eu insisto que não houve, não há nos extratos qualquer indicação de que a conta corrente efetivamente apresentou saldo negativo. Então, por esse motivo, eu entendo, né, divergindo das manifestações, que as contas pode-se recomendar a regularidade com ressalva e recomendação. Em discussão, votação, aprovado. Creio que está atendida a minha pauta. Peço escusas pelo demorado tempo que isso levou. Deixo a palavra livre. Não havendo quem dela queira fazer uso, convoco para o dia 4 de agosto de 2015, terça-feira, às 14 horas, horário regimental, a 27ª sessão ordinária desta primeira Câmara. Levanta-se a sessão.